Agora eu posso continuar. Desculpa aí, problemas técnicos. Acontece, né? Tá, vamos seguir então. O que eu estava conversando com vocês é que a velocidade média, então, ela é uma média, né, de deslocamento ou distância percorrida no tempo. Há uma pequena diferença entre velocidade média e velocidade escalar média, que tem a ver com a gente usar a distância percorrida ou usar o deslocamento. Então, a velocidade escalar média, que é essa que está desenhada antes, aqui eu vou botar um EMzinho, e a velocidade vetorial média é que para vetorial a gente usa o deslocamento vetorial pelo tempo. Essa é a diferença entre as duas. E aí, só para lembrar a diferença entre distância percorrida e deslocamento, vou botar um exemplo bem simples aqui, tá? Não tão complexo quanto da semana passada. O objeto vai de A até B, depois vai até C. A distância percorrida por ele, esse D, que vai no cálculo da velocidade escalar média, é a gente contabilizar isso aqui mais isso aqui. É tudo que foi percorrido. Inclusive, se ele voltar, a gente contabiliza, a gente soma o que ele voltou também, tá? Se a gente está procurando deslocamento, aí o deslocamento vai ser um segmento de reta orientado, né? Que vai do início ao fim do movimento. Ó, daqui para cá é o deslocamento. Esse cara aqui é o deslocamento vetorial. Claro, nesse caso aqui a gente faria Pitágoras, mas a gente sempre tem que achar a distância entre o início e o fim do movimento para estar calculando esse deslocamento vetorial. Tudo bem? Para a gente terminar esse capítulo inicial, né, dessas grandezas que estão na cinemática, a gente tem que falar sobre a aceleração. E aí, depois de aceleração, a gente vai falar sobre os movimentos. Então, vamos começar esse assunto que é muito importante, tá? Se entender o que é aceleração, tu entende praticamente todos os movimentos a partir daqui, tá? Então, vou botar o grande título aqui, ó, aceleração. E aí eu vou te perguntar, né? Pensa aí, qual é que é o momento da tua vida que tu usa o termo aceleração, né? No cotidiano, né? Não aqui na física. Pode ser quando tu tá atrasado, tem que, sei lá, ir em algum lugar, tá numa carona, no Uber ali, e aí tu pede para a pessoa ir mais rápido, né? Porque tu tá atrasado, tu diz assim, acelera, né? Quando tu usa esse termo acelera aí, tu tá dizendo para a pessoa ir mais rápido. No nosso cotidiano, acelerar então quer dizer que é ir mais rápido. Não que aceleração signifique só isso, tá? Aceleração na física quer dizer mudança, variação na velocidade. Em geral, quando a gente falar um movimento que tem aceleração, né, um movimento acelerado, a gente está querendo dizer que a velocidade está aumentando em módulo, que ele está ficando cada vez mais rápido. E quando o movimento for retardado, é porque ele tem uma aceleração que é contrária à sua velocidade, ele está ficando cada vez mais lento, tá? Mas o termo aceleração sozinho, né, quando eu estou falando de uma aceleração, é uma medida de como a velocidade varia a cada segundo. Só que a velocidade é um. Ah, perdão. Tá certo. A velocidade é um vetor, né? A velocidade tem módulo, tem direção e sentido. Então a velocidade ela pode variar o módulo, pode variar a direção e pode variar o seu sentido. Quando a gente estiver falando da variação no módulo da velocidade, a gente está falando de uma aceleração em específico, que é a aceleração tangencial. Então, eu vou escrever aqui, ó, aceleração tangencial. Que é essa aceleração tangencial? A aceleração tangencial é a medida de como a velocidade varia em módulo a cada segundo. Como que a velocidade está ficando maior ou menor. Daqui a pouco a gente vai falar de outra aceleração que é a centrípeta, mas por enquanto vamos se ater à tangencial. Essa aceleração tangencial, então, vou escrever aqui, ó, é uma medida de como o módulo da velocidade está variando a cada segundo. Daí, ao invés de botar uma equação aqui para te mostrar como é que calcula a aceleração, eu vou pegar um exemplo para a gente perceber que quando a gente pergunta a aceleração com o significado dela, fica bem fácil de calcular, não é uma coisa que tem que decorar fórmula nenhuma. Quer ver? Ó? Imagine que eu tenho uma moto, aí essa moto tem um motoqueiro em cima, né? Aí a moto é assim, ó, duas bolinhas e desenha o capacete, assim, ó, bem simples, tá?
Pronto, é uma moto, né? Uma moto estilizada, né? Com certeza é a melhor moto que vocês vão ver hoje desenhada entre as 18 e as 20 horas, tá? Vou desenhar aqui a velocidade da moto. A velocidade inicial dela era de mais 10 metros por segundo. E o instante de tempo aqui é o tempo 0,0 segundos, tá? Quando eu comecei a contar o tempo, né? Comecei a cronometrar o tempo. E aí essa moto, ela acelera, né? O motoqueiro ali, o piloto da moto, ele aperta o acelerador, né? E a moto aumenta a velocidade dela, né? Para vamos botar aqui 30 metros por segundo. A velocidade final vai ser 30 metros por segundo. E o instante final aqui é 2 segundos. Então, o tempo inicial era 0 segundos, o tempo final vai ser 2 segundos. E a moto variou a sua velocidade de mais 10 para mais 30 metros por segundo nesse intervalo de tempo. Eu vou te perguntar uma coisa bem simples, tá? Quanto que a velocidade variou, em média, a cada segundo no valor da velocidade dela? Quanto que variou para essa moto a cada segundo a velocidade dela? O que que tu responderia para essa pergunta? Se eu te perguntasse quanto que variou a cada segundo na velocidade da moto? E aí, alguma resposta, Jade? Quanto que variou a cada segundo a velocidade da moto? Olha só, a velocidade passou de 10 para 30, né? Variou quanto? 20, né? Aumentou 20. Em quantos segundos se é do 0 até o 2? 2 segundos. Se variou 20 metros em 2 segundos, quer dizer que essa velocidade variou a cada segundo? 10. Se a velocidade variou 10 metros por segundo a cada segundo, e eu sei que a aceleração é medida de como o módulo da velocidade está variando a cada segundo, eu acabei de calcular a aceleração. A aceleração dessa moto vai ser 10 metros por segundo a cada segundo. Quer dizer que está variando no valor da velocidade da moto 10 metros por segundo a cada segundo. Isso aqui é aceleração. Se a gente fosse fazer uma conta para descobrir essa aceleração, a gente faria essa conta aqui, ó. Eu vou do ladinho aqui, tá? Tem muito pouco espaço, não gosto de calcular apertado, ó. A aceleração vai ser 30 metros por segundo menos 10 metros por segundo sobre o tempo final, que é 2 segundos, menos 0 segundos. Quer dizer que a aceleração vai ser igual a 30 menos 10, que é 20 metros por segundo, dividido pelo tempo, que é 2 segundos. Finalizando aqui a aceleração que eu calculo para essa moto, que é como a velocidade está variando em módulo a cada segundo, é de 10 metros por segundo por segundo. Professor, mas não era essa a unidade que eu aprendi para aceleração. Na verdade é. Só que quando a gente manipula aqueles metros por segundo, o significado da aceleração fica escondido, ele meio que some. Quer ver? Olha só. Pegando só a unidade aqui, tá? Vamos brincar com a unidade, ó. É metro por segundo dividido por segundo, que equivale a metro por segundo. Multiplica invertendo o denominador, né? O segundo está sobre 1 aqui, ó, vezes 1 sobre o segundo. Aí eu tenho como resultado que isso aqui é o que a gente conhece como unidade de aceleração, como metros por segundo ao quadrado. Só que quando eu falo que uma moto tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, a gente não entende que a velocidade dela está variando 10 metros por segundo a cada segundo, mas é isso que está acontecendo. Exatamente. Então, quando eu falo assim, ó, a aceleração dessa moto é 10 metros por segundo a cada segundo. O que que isso significa? Que a velocidade dela está variando 10 metros por segundo a cada segundo. E realmente, se a gente pegar aqui, ó, ela era 10, mais um segundo vai ser 20, mais um segundo vai ser 30. E no próximo segundo, quanto será que vai ser a velocidade dessa moto se essa aceleração se mantiver? 40 e depois 50. Então, entendi o que é aceleração. É o que é acrescentado, daqui a pouco a gente vai ver, ou subtraído no valor da velocidade a cada segundo de movimento. Tudo bem? É assim que se calcula a aceleração. Essa aceleração aqui, ó, ela deu positiva. E se ela é positiva, significa que ela vai apontar no mesmo sentido da orientação da trajetória. Essa aceleração da moto aponta para a direita e ela vale, né? A gente viu ali 10 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que quando a gente calcula a aceleração, a gente está fazendo o que variou na velocidade pelo intervalo de tempo. Então, eu medi a aceleração desse móvel
como ΔV sobre ΔT. Por isso que a gente fez aqui, ó, 30, que era a velocidade final, menos 10, que era a velocidade inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Claro que a gente não precisa sempre fazer essa conta. Se a gente perceber quanto que variou na velocidade e quanto tempo demorou para variar a velocidade, eu posso calcular a cada segundo, como se fosse uma regra de 3. Variou 20 metros por segundo em 2 segundos. Quanto que vai variar em 1 segundo? Esse é o cálculo da aceleração. Vou pegar um outro exemplo aqui, vou circular a equaçãozinha aqui, né? A unidade no SI já está pronta, essa aqui, ó, metros por segundo ao quadrado, mas aí eu faço essa função toda aqui para vocês perceberem que, na verdade, esse metros por segundo ao quadrado é o metro por segundo por segundo. Então, sempre que tu lê metros por segundo ao quadrado, agora eu quero que tu imagine que é metros por segundo por segundo. É metros por segundo a cada segundo, é quanto foi somado ou subtraído no valor da velocidade a cada segundo de movimento. Tudo bem? Vou pegar um outro exemplo aqui, ó, que seria a mesma moto, tá? Vou desenhar a mesma moto aqui, a orientação da trajetória positiva para a direita, é uma convenção que a gente vai adotar, por isso que para a direita a gente considera os valores positivos. A moto estava se movimentando agora, ela estava rapidona, né? Com uma velocidade de, vou botar 30 metros por segundo e ela vai frear, sei lá, viu um vira-lata caramelo, né? Pensou, esse é sagrado, não pode nem assustar, né? A velocidade inicial era 30 metros por segundo, no tempo inicial que era zero também, e a velocidade passou a ser 10 metros por segundo. Ela freou agora, né? Ela desacelerou no intervalo de tempo de 4 segundos. Ó, vou mudar o tempo. Então aqui era no tempo 0 segundos e agora no tempo 4 segundos. Se eu fosse calcular a aceleração dessa moto, eu faria assim, ó, a aceleração então é a velocidade final, não é maior, tá? É a final. Velocidade final, V, menos velocidade inicial, V0, sobre o tempo final, T, menos o tempo inicial, T0. A aceleração desse movimento vai ser igual à velocidade final, que é 10, menos a velocidade inicial, que é 30, sobre o tempo final, que é 4, menos o tempo inicial, que é 0. Quer dizer que a aceleração dessa moto vai ser 10 menos 30 dá menos 20, dividido por 4. Quer dizer que a aceleração, por fim, é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ou aqueles metros por segundo por segundo. O importante, por enquanto, aqui é esse menos, ó. Quando eu achei negativo, significa que se as velocidades estão orientadas para a direita e eu considerei elas positivas, a aceleração aponta para a esquerda, porque ela é negativa. Essa aceleração é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado, porque a cada segundo de movimento foi subtraído do valor da velocidade 5 metros por segundo. A aceleração é contrária à velocidade e isso vai fazer com que o movimento seja retardado. A gente já... Como? Não existe aceleração retrógrada. Jade, a gente vai classificar o movimento daqui a pouquinho em progressivo ou regressivo retrógrado, que equivale a ir para frente e para trás. Só isso. Acelerado ou retardado vai ser classificado só lá no movimento uniformemente variado. O acelerado é cada vez mais rápido. O retardado é cada vez mais devagar. Progressivo é para frente, regressivo é para trás. O retrógrado é a mesma coisa que o regressivo, tá? Então, tanto o progressivo quanto o regressivo podem ser acelerados ou retardados. Tudo bem? Porque o acelerado é cada vez mais rápido e o retardado é cada vez mais devagar. Eu posso ter um movimento progressivo e acelerado ou progressivo e retardado. E eu também posso ter um movimento que é regressivo acelerado ou regressivo e retardado. Tudo bem? Tá, mas a gente vai nessa classificação devagarinho, tá? Só quis dizer, não é retrógrado, que ele é progressivo porque ele está indo sempre para frente, mas cada vez mais devagar, né? Então é progressivo e retardado. Mas a gente vai ver bem isso aí, tá? Só não é agora. Então, se eu olhar para cá, eu percebo ó, que ele variou de 30 para 10, que é diminuir 20, né? Ele teve uma variação de menos 20, que é o que apareceu aqui, em 4 segundos. Pô, se diminui 20 em 4 segundos, quer dizer que em cada segundo diminuiu 5. Então, ó, depois de um segundo aqui, a velocidade era 25. Depois de mais um segundo, a velocidade é 20. Depois ela é 15. Depois de 4 segundos, ela é 10. Depois de mais um segundo, 5. Que vai descontar 5, né? Depois de mais um segundo, 0, quer dizer que vai parar. Tá vendo? O retardado é cada vez mais devagar
e ele vai parar em algum momento. Foi? Tá bom. Então, essa aceleração ser negativa significa que ela aponta contrária à velocidade, ao invés de eu estar somando no valor da velocidade a cada segundo, eu estou subtraindo. Essa aceleração tangencial, ela se chama assim, ó, porque ela é tangente à trajetória. Ó, ela tem a mesma direção do vetor velocidade e pode ter o mesmo sentido ou pode ter sentido contrário. Tá, então, peraí. A aceleração é a medida de como a velocidade varia a cada segundo. A aceleração tangencial é a medida de como o módulo da velocidade está variando a cada segundo. Então, o movimento pode ser acelerado quando a aceleração e a velocidade concordarem em sentido e o módulo da velocidade aumentar, ou o movimento pode ser retardado quando a aceleração for contrária ao vetor velocidade, né, tiver sentido contrário, e isso fizer com que o módulo da velocidade diminua a cada segundo. Foi? Importante, tá? Mais tarde, quando começar a dinâmica, a gente vai falar sobre o causador da mudança na velocidade. Lembra que a gente, na cinemática, a gente estuda a mudança, matematicamente o movimento, sem se preocupar com as causas. Então, a aceleração ela é causada por uma coisa que a gente não está levando em consideração ainda, que é força. Quem causa a aceleração, quem causa a mudança na velocidade é força. Nunca digam que a aceleração faz a velocidade mudar, tá? A aceleração é uma medida. Ela só me diz como que está variando a velocidade. É a mesma coisa que dizer que o termômetro é quem faz a temperatura das coisas variarem, né? Tá errado. O termômetro mede quanto é a temperatura das coisas. Então, a aceleração mede como a velocidade está variando. Tudo bem? Alguma dúvida? Vou apagar aqui e a gente vai conversar sobre a outra aceleração, que é a aceleração centrípeta, que é a aceleração das trajetórias curvas. Ai, como é bom um apagador novo. Meu Deus. Oi? Ah, hoje eu comprei, entendeu? Lembrei do apagador. Não, até tem um paninho ali. Eu acho que eles estão usando o quadro aqui durante a semana. Então, vou escrever aqui, ó. Aceleração centrípeta. Deixa eu dar uma aumentada aqui. O tamanho dessa ponteira aqui que eu inaugurei semana passada, mas não deixei o tamanho que eu queria. Acho que eu usei pouco semana passada. Bom, enquanto a aceleração tangencial é a medida de como varia a velocidade em módulo a cada segundo, a aceleração centrípeta é a medida de como a velocidade varia em direção e sentido a cada segundo. Por isso que a gente diz que essa é a aceleração das trajetórias curvas. Eu vou escrever aqui, ó, medida de como a velocidade varia em direção e sentido. Se variou direção, tem que variar sentido, tá? Sentido a cada segundo. Só continua sendo uma medida de variação de velocidade a cada segundo, né? Sim, só que agora, ao invés de a gente pensar em ficar mais rápido ou ficar mais devagar, a gente vai pensar em virar para a direita, virar para a esquerda, ter uma mudança na direção do vetor velocidade. Vou escrever aqui, ó. É a aceleração das trajetórias curvas. Então, se tem trajetória curva, tem aceleração centrípeta. Então, vou começar por aí. Vou começar por uma trajetória curva, que pode ser circular, né? Então, o móvel descreve essa trajetória, descrevendo então essa curva. A velocidade a gente desenha sempre tangente à trajetória, sempre o vetor velocidade tem que ser desenhado tangente à trajetória, tá? Em cada ponto do movimento. Essa trajetória tem um raio R, vou desenhar um raio aqui. E essa aceleração que se chama centrípeta,
Ela se chama assim porque ela aponta para o centro da trajetória. Então, eu vou desenhar a partir de onde o corpo está, a aceleração dele apontando para o centro da trajetória. Eu vou escrever aqui, ó, ACP, um vetorzinho em cima para dizer que é uma grandeza vetorial. Essa aceleração centrípeta, ela sempre é perpendicular ao vetor velocidade. Por quê? Porque se ela aponta para o centro da trajetória curva e a velocidade é uma reta tangente, lembra isso da matemática? A reta tangente e o raio são sempre perpendiculares entre si. Então a gente pode chamar essa aceleração, além de centrípeta, de aceleração normal. A palavra normal na física, ela quer dizer perpendicular, tá? Uma reta normal ao plano. Lembra lá nos espelhos que tem a reta normal? Lá na dinâmica tem a força normal, lembram dela? A força normal, ela se chama assim porque ela é perpendicular à superfície. Força de contato, né, entre duas superfícies é uma força normal, é uma força perpendicular às superfícies que se apoiam. A gente fala de contato, né, mas não existe natureza de contato, mas mais tarde a gente conversa sobre isso, né? Vai demorar um pouquinho, inclusive. Então, essa aceleração também pode ser chamada de aceleração normal. Vou botar aqui, ó, entre aspas, centrípeta, aceleração normal. E tem outro nome também para essa aceleração, sabe qual é que é? A aceleração radial. Por que radial? Porque ela está na direção do raio. Então, a gente vai chamá-la de aceleração radial. Vou escrever aqui, ó, centrípeta, ela também é radial. E aí o Enem gosta de chamar ela de aceleração lateral em curva. Porque é, né? Se eu estou num carro, a aceleração que puxa ele para o centro da curva, né? Que mede como está variando a velocidade dele para o centro da curva, é uma aceleração lateral para a pessoa, né? Então, aceleração lateral em curva. Como é que a gente calcula ela? Não vou deduzir essa equação, tá? A aceleração centrípeta tem um módulo que é o quadrado da velocidade, né? Essa velocidade em metros por segundo elevado ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. V ao quadrado sobre o raio é o módulo da aceleração centrípeta. Daí a gente coloca a velocidade em metros por segundo, o raio em metros, e a unidade que vai aparecer vai ser a mesma que aquela lá, que é metros por segundo ao quadrado, que é aqueles metros por segundo a cada segundo. Então, quando é que vai ter aceleração centrípeta? Quando tem curva. Quando for uma trajetória retilínea, não tem aceleração centrípeta. Quando é que vai ter aceleração tangencial? Quando o módulo da velocidade variar. Então tem que ser um movimento variado. Num movimento que é uniforme, em que a velocidade não varia em módulo, dá para dizer que tem módulo constante, né? Não vai haver aceleração tangencial. Só mas pode ter as duas? Pode ter as duas, como pode não ter nenhuma. O que vai acontecer quando tiver as duas? Quando tiver as duas, tanto a aceleração tangencial quanto a aceleração centrípeta, a gente vai dizer que existe uma aceleração resultante, que é o resultado da adição vetorial das acelerações. Vou te mostrar como é que fica isso. Olha, muito vida louca. Nem foi muito, né? Podia ser bem pior. A aceleração resultante. Isso aqui, ó, a URGS começou a perguntar, tá? Então, de repente, as outras federais sigam um exemplo, alguma particular que admira a URGS vai perguntar também, né? E sabe como é que é, né? A URGS, ela sempre puxa o bonde. Então, a aceleração resultante. Eu vou botar o número 1 aqui, ó, e vou dizer que o ventilador, já vou desenhar ele aqui, né? O ventilador foi recém-ligado. Então, o ventilador recém-ligado. Vou desenhar aqui, bem básico, tá, gente? Do meu jeitinho mesmo, o ventilador. Tá aí, ó. Vou desenhar só isso, tá? Podia desenhar a base do ventilador, mas não parece uma flor, né? Não deixa de ser, né? Não sei se é muito diferente disso, as paradas do ventilador. Acho que não é bem assim, mais as paradas do ventilador, elas é mais uns, tipo, uns negócios meio umas facas, né? Mas enfim, tá escrito que é, vamos pensar que é, e tá beleza. Imagina assim, ó, esse ponto na periferia da pá do ventilador, ele vai começar a descrever uma trajetória circular, vamos dizer que vai começar a se movimentar assim, ó. Ele vai começar a descrever essa trajetória circular nesse sentido,
com uma velocidade que está variando em módulo, porque ele foi recém-ligado, né? Então esse ponto parte do repouso e vai ficar cada vez mais rápido. Se ele fica cada vez mais rápido, tem uma aceleração tangencial que aponta no mesmo sentido. Vou escrever aqui, ó, ATG. Ao mesmo tempo que ele descreve uma curva, né? Eu não vou desenhar o vetor velocidade, mas a velocidade ela é um vetor tangente à trajetória. Nesse ponto, a velocidade aponta nessa direção e sentido, a aceleração tangencial também, porque ele está ficando cada vez mais rápido, tá? Ela tem que concordar com o sentido do movimento, mas ele está fazendo uma curva também. Então, existe uma aceleração também centrípeta. Então, tem as duas. Tem a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Como eu tenho duas acelerações que sempre vão ser perpendiculares entre si, professor, qual é a garantia que eu tenho de que a aceleração tangencial é sempre perpendicular à centrípeta? A tangencial é sempre tangente à trajetória, paralela à velocidade. E a centrípeta é sempre perpendicular à velocidade. Então, a tangencial e a centrípeta vão ser sempre perpendiculares entre si. Como é que a gente acha a resultante? Pode fazer aqui, ó, pelo método do paralelogramo, pode fechar o retângulo aqui, né? E a aceleração resultante vai ser essa aqui, ó, para cá que aponta a aceleração resultante. Então, aqui eu vou só botar AR, né, de aceleração resultante. Claro que em módulo aqui, né, a gente vai escrever assim, ó, em módulo, a aceleração resultante ao quadrado vai ser igual à aceleração tangencial ao quadrado, mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Mas o que mais se pergunta nem é em módulo, é para onde aponta a aceleração do móvel. Ele vai te dizer que está indo cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar, vai te mostrar como é que é a curva e tu vai ter que desenhar os vetores para assinalar a alternativa que mostra para onde aponta a aceleração resultante daquele móvel. Então, é saber desenhar. Está indo cada vez mais rápido, mesmo sentido da velocidade, a tangencial, né? Tem uma curva para o centro da curva. Soma essas duas, a resultante é essa aqui. E se o ventilador tivesse sido recém-desligado, né? Ventilar, nossa flor, né? Ventilador recém-desligado. O ventilador foi recém-desligado, né? E ele vai diminuir a velocidade dele de rotação, né? Ele vai cada vez girar mais devagar, né? Eu vou desenhar aqui o ventilador, botar as minhas pazinhas em formato de pétala aqui. Aí. Então, o ventilador, ele estava girando, né? Eu vou botar aqui as fumacinhas. Ele estava girando. Não sei, aqui. Pronto. Ele estava girando no mesmo sentido que antes, só que a gente desligou ele. Então, eu sei que esse ponto aqui, ó, estava descrevendo uma trajetória circular para a direita aqui, ó, porque está girando no sentido horário, né, para cá. Então, a velocidade dele é para lá. Mas é cada vez mais devagar. Se é cada vez mais devagar, a aceleração é no mesmo sentido ou em sentido contrário ao da velocidade? Contrário. Então, eu vou dizer que a aceleração tangencial é para cá, ó. A ATG é contrária ao movimento, por isso que é cada vez mais devagar, né? E a centrípeta continua apontando para o centro da trajetória, né? Tá aqui, ó. A aceleração centrípeta. A aceleração resultante é o resultado da adição vetorial das acelerações. Então vai ser para cá, ó. Eita. Ah, é tão ruim quando eu erro, tem que apagar no meio das coisas. Ó, eu fiz igual. Acho que o que está errado é a minha posição aqui. Peraí. Aí, ó, ficou um pouco melhor. Aqui está a aceleração resultante, ó. Aqui está o AR, né? Que em módulo calcula do mesmo jeito, tá? Só que o desenho ficou ao contrário, ficou meio para trás aqui, né? Porque a tangencial é contrária ao movimento. Em módulo a conta é a mesma, continua sendo Pitágoras. Em módulo elas vão ser sempre perpendiculares entre si. A aceleração resultante ao quadrado vai ser igual à aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Quer ver como é que foi a questão da URGS? Ó, não lembro o ano exatamente, tá? UFRGS. Ele mostrava um circuito que um carro estava fazendo, dizia que isso aqui era um circuito, tá? Uma pista. E aí dizia que o carro estava passando nessa curva no ponto P aqui, ó, e o carro estava freando. Carro freando.
Estava escrito isso na questão. Aí ele falava assim, dentre as alternativas abaixo, aquela que melhor representa o vetor aceleração do carro naquele ponto. Então vamos calcular, vamos desenhar, né, para onde é que vai apontar a aceleração. Super mesinho aqui. Olha só. Não gosto de coisa no bolso fazendo barulho. Duas moedas me incomodam, você não faz ideia. Bom, tem uma coisa que eu não disse ainda, né? O carro estava descrevendo a trajetória no sentido horário, tá? Isso era importante dizer. É isso aí. Tem que saber para onde ele está indo. Por quê? Porque se ele está indo para a direita aqui, ó, a velocidade dele tangente à trajetória para cá, ó, que é a velocidade dele, ele está vindo para cá. Mas só que se ele está freando, para onde aponta a aceleração tangencial dele? Para a direita ou para a esquerda? A tangencial tem que ser para a esquerda, né? Tem que ser contrária à velocidade dele, ó. Por quê? Porque eu sei que ele está indo cada vez mais devagar. E a aceleração centrípeta aponta para baixo. Por quê? Porque o centro da curva está aqui, ó. A gente não tem a curva inteira, né? Não é uma circunferência, mas eu percebo que dessa curva o centro está aqui embaixo. Aí a aceleração resultante vai ser um vetor que aponta para cá, ó. E aí tu procurava alternativa, eu nem lembro qual é que era, mas tinha um vetor assim. Era só assinalar. Uhum, é só assinalar. Isso, aí tem outros, né? Não lembro quais eram as alternativas. Tinha para direita, para baixo, mesmo sentido da velocidade, sentido contrário. Porque tem gente que pensa só freando, né? Então é contra. Com certeza essa alternativa mais assinalada. Mas tem que lembrar, se está fazendo uma curva, tem também a aceleração centrípeta. E quando ele fala assim, ó, o vetor que representa a aceleração e tem as duas, é a resultante. Se perguntasse para onde aponta a aceleração centrípeta, daí tu vai só para centrípeta, tangencial. As duas juntas. Tudo que tiver de aceleração vai compor a resultante. Então, se perguntar para onde aponta a aceleração, está perguntando a resultante. Se só tivesse uma, ele podia perguntar para onde aponta a aceleração, que tu ia dizer a tangencial ou a centrípeta, aquela que existe. Mas existindo as duas, ele perguntou só a aceleração, ele está falando da resultante. Tudo bem? Esse capítulo terminou, tá? Espero que não tenha doído, né? Tem questões para fazer. Eu estava falando para a Jade no início da aula, tá, Bárbara? Que eu mandei o vídeo das questões porque vocês não precisam de plantão para essas aí. Claro que se tu não entender alguma questão que está ali com o vídeo, é só me perguntar que eu vou explicar. E aí mais tarde eu vou mandar a lista, vou esperando dar um pouco de conteúdo, tá? Porque as questões elas não trazem só isso, né? Elas trazem mais coisas. Mas eu vou mandar mais questões para vocês, que são mais atuais, e aí com gabarito, claro, e vocês vão responder, vai ter a solução junto, escrita pelo menos, tá? E aí se tiver alguma dúvida, a gente marca plantão, para quem é online, eu posso mandar o vídeo da solução, a gente pode marcar um plantão online, sei lá, sábado de tarde, um horário aí, faça em casa, não tem problema, tá? Não é desse tamanho o quadro, mas eu posso fazer inclusive na minha lousa digital que eu tenho, tá? Vou apagar aqui e a gente vai para o capítulo de movimento uniforme. Não sei qual é a página que tá ali. Qual é que é a hora aqui, ó? Recém 15 para 7. Então vamos ver o movimento uniforme. E aí eu, de repente, pego umas questões para fazer com vocês, né? Esse ano eu não vi a prova. Ano passado, foi esse ano? Esse ano eu não cheguei a pegar a prova, assim, mais de preguiça mesmo. Ano passado eu fiz a prova, né? Fiz a chuva, os 3 dias. Meu Deus. Só eu mesmo. Fazer isso aí comigo mesmo. Bah, tá louco. Pra quê, né? Meu Deus, nem vou falar muito, daqui a pouco eu desisto. Eu vivo comprando livro, investindo nas coisas da faculdade, que daí eu vou, né? Não, agora eu gastei, né? Isso. Tá. Então eu vou escrever aqui, ó. Movimento retilíneo
Uniforme. Vou botar aqui embaixo, não ficar muito extenso horizontalmente. Uniforme. A partir de agora, a gente olha para cada uma dessas palavras e tem um significado. Movimento a gente viu na aula semana passada. Movimento é o que a gente chama de variação da posição, né? Você vê aqui, ó. Movimento. Variação da posição. Se esse movimento é retilíneo, a variação da posição ocorre sobre uma reta. Mas mais importante do que isso, né? Se é retilíneo, não tem curva. Não tem curva. E se não tem curva, quanto é que vale a aceleração centrípeta? Zero. Então, a aceleração centrípeta é igual a zero. Tá, então nesse movimento a gente não vai se preocupar com a aceleração centrípeta. Não, vai se preocupar com a aceleração centrípeta. Agora, essa palavra uniforme aqui, ela não sei de qual língua mãe aí, mas ela significa de uma única forma. Uniforme é de uma única forma. Então, o movimento, que é a variação da posição, além de acontecer sem ter curva nenhuma, ele vai se dar, essa variação da posição vai se dar de uma única forma. Por isso está escrito uniforme. Eu escrevi aqui, ó. A variação da posição acontece, né? De uma única forma. Quer dizer que a variação na posição, que é o que ele anda em distância, vai ser sempre a mesma coisa a cada segundo. Então, eu posso dizer que o movimento sendo uniforme quer dizer para a gente que o móvel vai andar distâncias iguais em tempos iguais. Distâncias iguais em tempos iguais quer dizer que os metros que ele anda a cada segundo são sempre os mesmos. Ele vai andar, se ele andou 3 metros em um segundo, no próximo segundo ele vai andar 3 metros, no próximo segundo ele vai andar... Ele está sempre andando 3 metros a cada segundo. O que é esse 3 metros a cada segundo que a gente viu na semana passada? É velocidade. Quer dizer que a velocidade do móvel vai ser constante. Essa é a consequência do movimento ser uniforme. Em módulo, né? Aqui vai ser tudo constante, porque a direção e o sentido também são constantes, né? Mas eu vou escrever aqui, ó. A velocidade é constante em módulo. É isso que quer dizer o movimento uniforme, né? Como ele também é retilíneo, ele vai ter um valor de vetor constante, né? A velocidade é constante como um vetor, porque não tem variação na direção nem no módulo. Então, velocidade constante em módulos. Não estou dizendo que no MRU a velocidade não seja constante também em direção e sentido. Ela é, porque é retilíneo. Mas eu estou te dizendo que quando a gente fala movimento uniforme, quer dizer que o módulo da velocidade é constante. Porque também tem um movimento uniforme que não é retilíneo, que é o circular. Lembra do movimento circular uniforme? A gente vai estudar ele depois de ver o movimento variável. O movimento circular uniforme ele continua sendo uniforme, só que ele é circular. Diferenças. A gente vai continuar no movimento circular uniforme, tendo o módulo de velocidade constante, mas a direção e o sentido não vão ser mais. Porque lá no movimento circular uniforme tem aceleração centrípeta. Então, lá no MCU, eu não vou poder dizer que a velocidade é constante. Eu vou ter que dizer que a velocidade é constante em módulo. No MRU, não. No MRU, eu posso dizer que a velocidade é constante. Mas se ela é constante, ela também é constante em módulo. Mas a consequência disso aqui, da velocidade ser constante em módulo, é que não existe aceleração tangencial. Aqui a aceleração tangencial também é zero, porque não fica cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar. Fica sempre igual. Então, se a velocidade é constante em módulo, a aceleração tangencial também é igual a zero. Pô, mas então no MRU não tem nenhum tipo de aceleração. Exatamente. No MRU não tem nenhum tipo de aceleração. Nem a tangencial, porque é uniforme, e nem a centrípeta, porque é retilínea. Então, no MRU, eu posso dizer sim que a velocidade é constante. Ponto. Porque ela é constante em módulo, direção e sentido.
Lá no MCU não dá para dizer isso. Lá no MCU, se eu disser a velocidade é constante, tá errado, porque ela varia em direção científica. Professor, mas no MCU eu não posso dizer que o módulo de velocidade é constante? Isso tu pode, porque é aí, módulo ela é constante. Agora vamos partir dessa ideia aqui, ó, de que a velocidade é constante em módulo, e vamos pensar, se o móvel anda sempre distâncias iguais em tempos iguais, que é o que vai acontecer aqui, sempre distâncias iguais em tempos iguais, distâncias iguais em tempos iguais. Eu posso ou não posso dizer que a velocidade que ele tem em cada instante, né, que é constante, vai ser igual à velocidade média? Vai ser igual à velocidade média, por quê? Porque se ele anda sempre 3 metros a cada segundo, eu posso dizer que ele também anda em média 3 metros a cada segundo. Então a gente vai começar dessa relação aqui, ó. A velocidade média do móvel é igual à velocidade instantânea. Que criança gritona, né? Não, meu Deus. Ah, que bom, não, eu fico feliz. Agora que eu te falei, ainda bem que ela tá lá embaixo. Porque ela tava aqui no corredor gritando de um jeito, tava quase saindo com uma cadeira na mão com a minha ameaçando. Tá bom, que bom. E o pessoal de casa não escuta. Porque ontem eu comentei, eu fui assistir a gravação para ver se dava para ouvir e não deu para ouvir nada. Esse fone de ouvido aqui é maravilhoso. Eu amo esse fone de ouvido. Pois é. É que ele é na verdade, ele é um fone de ouvido e ele tem microfone também, né, para usar como headset. Isso. E ele tem, tipo, cancelamento de ruído. Eu comprei um pouco antes da pandemia, eu ia viajar um monte. E eu comprei para viajar de ônibus. Aí fechou a pandemia, eu acabei nem usando. Eu usava para malhar e tal. Eu tava pensando em comprar microfone de lapela, e não sei o quê. Até que eu tentei com esse aqui semana passada, que não deu tempo de comprar nada, foi bem em cima do laço, que eu decidi fazer online também. E aí eu entrei aqui, botei, testei e falei assim, meu Deus, mas tá funcionando isso? E aí semana passada eu esqueci de pedir para a Bárbara falar. Daí eu falei com ela no WhatsApp assim, bah, não tem que testar isso aí. Então, real funciona, pessoal. Claro, né? Daqui a pouco tem 20 pessoas ali, nós vamos ter que se coordenar, né? Você não vai poder sair liberando, largando o microfone aí, porque, né? Vai ter várias pessoas falando na minha cabeça. Mas funcionou. Voltando aqui, então, depois desse breve intervalo para a gente falar da criança que não para de gritar, mas que ninguém está ouvindo, né? Olha só. A velocidade média é igual à velocidade instantânea. Tá. Então, quando um móvel se movimenta com uma velocidade de módulo constante, ele vai dar distâncias iguais em tempos iguais. Quer dizer que a distância que ele anda vai ser proporcional ao tempo. E se a distância que ele anda é proporcional ao tempo, o que ele tem de velocidade média, que é a distância que ele anda a cada segundo, vai ser igual à velocidade que ele tem em cada segundo, que é o que a gente chama de velocidade instantânea. Então, eu vou começar disso aqui, ó. Velocidade média é igual a velocidade instantânea, que a gente vai chamar só de v daqui a pouco. E a velocidade média é o ΔS pelo ΔT. E isso é igual a v. Só que o ΔS também é a posição final menos a posição inicial. O deslocamento escalar, lembra da semana passada? Sobre o ΔT, que é tempo final menos tempo inicial. Isso aqui vai ser a velocidade. Daí a gente vai combinar que a partir de agora o T0 para a gente vai ser sempre zero. Então, porque é quando a gente liga o cronômetro, né? Quando a gente começa a avaliar o movimento, o cronômetro está zerado. Então, T0 igual a zero. Aí eu vou passar o T multiplicando o V lá. Posição vai ser igual, opa, menos posição inicial, vai ser igual a velocidade vezes o tempo. E aí eu vou passar a posição inicial para a direita, lá, deve ficar assim, ó. Posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. E aí você sabe, isso aqui é um macete, né? Sorvete, sei lá o que que vocês falam. Eu não sou muito a favor dessas frasezinhas aí, ou palavra para juntar equação, tá? Eu sou a favor de vocês pegar e fazer questões e se precisar, tu busca, volta, né? E resolve a questão, porque daí tu vai lembrar da equação e vai lembrar de quando usa, né? Melhor que ficar decorando a equação. Mas enfim, né? O que essa equação diz para a gente? Ela diz onde o móvel está, qual é que é a posição dele em cada instante de tempo, em cada t. Por isso que a gente diz que ela é a equação horária da posição. Você vê aqui, ó. Equação horária da posição.
porque ela vai me dar a posição em qualquer instante de tempo, e aí eu gostaria que vocês prestassem bem atenção aqui, tá? A gente pode ler essa equação de maneira a entender ela, ao invés de ficar decorando. A minha posição é onde eu estou agora, ó, no instante atual. A minha posição é de onde eu saí, mais quanto eu andei. Faz todo sentido. Porque se eu estava no 13 e eu andei 6, eu vou parar no 9. Se a minha velocidade era 2 e eu passei 3 segundos andando a uma velocidade de 2, isso aqui é a distância, né? Lembra? Deus vê tudo? Distância igual a velocidade vezes tempo. Então, se a minha velocidade era 2 metros por segundo e eu passei 3 segundos andando, eu andei 6 metros. Então, se eu estava no 13 e andei 6 metros, eu vou estar no 9. Então, onde eu estou é de onde eu saí, mais quanto eu andei. É isso que essa equação horária do movimento uniforme nos diz. E aí a gente tem que lembrar que existe uma classificação de movimento progressivo e regressivo para essa equação a partir do sentido do movimento. Então, eu vou escrever aqui, ó, classificação. Vamos começar a classificar os movimentos. Por enquanto, só faz sentido classificar em progressivo ou regressivo, porque por enquanto a velocidade é constante. Então a gente não vai dizer nem acelerado e nem retardado. Porque acelerado é cada vez mais rápido, isso não acontece aqui. Retardado é cada vez mais devagar, isso também não acontece aqui. Porque o movimento é uniforme, porque a velocidade tem módulo constante e o módulo sempre vai andar a distâncias iguais e tempos iguais. Então ele não fica nem cada vez mais rápido e nem cada vez mais devagar. Mas ele ainda pode ser classificado em progressivo ou regressivo. Daí, se eu tenho um movimento, né, que ocorre no mesmo sentido da orientação da trajetória que é convencionado como positivo para a direita, porque a gente copia a convenção inventada por Descartes, a gente vai dizer que o movimento é progressivo. Mas o que significa dizer que o movimento é progressivo, né? Significa dizer que ele está indo para frente, ele está progredindo na reta das posições. Então, na estradinha, ele progride, ele vai para frente. Se vai para frente, a gente vai chamar de movimento progressivo. Então, quando a velocidade é para a direita, a gente vai botar um sinal positivo nela e a gente vai dizer que o movimento é progressivo. É uma convenção, por causa do plano cartesiano, né, que o Descartes inventou. Então, para a direita. Claro que, olha só, fica engraçado isso, porque para ti essa velocidade seria para a direita, né? Para quem está assistindo. Para mim é para a esquerda. É a minha esquerda, né? Então, para mim é negativo. Mas sempre em relação ao referencial adotado, se está indo para a direita, vai ser progressivo, e se estiver indo para a esquerda, o contrário, né? Ó, a orientação da trajetória continua sendo para a direita. Só que se o movimento for para a esquerda, a gente vai dizer que ele está regredindo na reta das posições, ele está indo para trás. E a gente vai considerar a velocidade como negativa. Então, eu vou escrever aqui, ó, movimento regressivo. Eu vou abreviar depois como progre e regre, né? Ah, posso escrever aqui, ó, ou retrógrado, tá? Retrógrado é difícil aparecer, uma palavra mais feia, eu acho. Ou retrógrado. Mas é a mesma coisa, tá? Ele está retrocedendo na linha das posições, né? Então o movimento é retrógrado. Ele está progredindo, então o movimento é progressivo. Ele está regredindo, então o movimento é regressivo. E aí o sinal aqui nessa equação vai significar isso. Quando aparecer um menos é porque é regressivo, quando aparecer um mais é porque é progressivo. Mais é para frente, menos é para trás. É só isso. Tudo bem? De conteúdo de MU é isso aqui. O que aparece a partir de agora são questões que tu vai usar o conteúdo e um pouco de raciocínio lógico, porque tem muitas questões de movimento uniforme que tu não precisa usar a equação da posição. Tu pode simplesmente usar um Deus vê tudo que tu resolve. Um desses exemplos de questões que cai bastante, tá? É uma questão de encontro entre dois móveis, essa parte laranja que está no livro ali, tá? Então, posso apagar essa parte aqui, primeiro?
Não, esse zero é inicial. O zero é para dizer no tempo zero. Ele pode dizer assim, ó, o móvel no instante zero encontra-se na posição 3 metros, daí vai ser 3. Tá? Mas se ele não disser nada, pode considerar zero mesmo. Tá? Vou escrever aqui, ó. Encontro entre dois móveis. Estou falando daquela questão que diz assim, ah, tal móvel parte da cidade tal, e ao mesmo tempo que outro móvel parte da outra cidade. E aí vai perguntar quanto tempo demora para eles se encontrarem no meio da estrada ou onde que eles se encontram, tá? Então, vou começar com um exemplo aqui. Vou desenhar a estrada como se fosse uma reta, né? Não é uma reta. Aí vai ter um móvel que vai partir da cidade A aqui, uma velocidade VA, igual a... Não quero fazer de verde tudo isso. Desistir do verde aqui. Vou botar de azul. Verde é só o chãozinho. Então tem um móvel, pode ser um carro aqui. Aí esse carro tem uma velocidade de VA 60 quilômetros por hora. E aí, ao mesmo tempo, parte da cidade B um carro com uma velocidade de 80 quilômetros por hora. VB de módulo 80 quilômetros por hora. Aí a questão vai dizer para a gente que as cidades distam entre si, né, a distância entre as cidades é 280 quilômetros. Então, uma cidade fica da outra, Passo Fundo e Santa Maria. 290, acho que dá, vamos chutar 280, que é o número mais bonito. Aí alguém parte aqui de Santa Maria a 60 km por hora de velocidade, mantém essa velocidade constante durante todo o movimento, e alguém vai partir lá de Passo Fundo vindo para cá, uma velocidade de 80 km por hora, vai manter essa velocidade sempre constante. Claro que é uma situação idealizada, né? Mas pensando nisso, eles vão se encontrar onde na estrada? Quando dois móveis se encontram, eles têm que estar no mesmo lugar, concorda? E ao mesmo tempo. Quando tu combina o encontro com alguém, tu sempre combina com essa pessoa o lugar e a hora. Quer dizer que as posições dos dois móveis vão ser iguais. Ó. O S do A vai ser igual ao S do B. Só que essa posição do A é toda aquela equação da posição. E para o B é a mesma coisa. Então, eu posso escrever aqui, ó. Posição inicial do A mais a velocidade do A vezes o tempo vai ser igual à posição inicial do B, que é o inicial do B, né, que é a posição do B, mais a velocidade do B vezes o tempo. A partir de agora, pela igualdade das equações das posições dos dois móveis, a gente pode encontrar o tempo em que eles se encontram. Eu não tenho posição inicial de ninguém, mas se eu precisasse colocar posições, né, quem está na esquerda, eu vou dizer que está na posição zero, e quem está na direita, eu vou dizer que está na posição que é a distância entre as duas cidades, né? A posição inicial do B vai ser os 280 quilômetros. Precisa... Opa, é 280. Escrevi 28. Precisa ser assim? Olha, até pode não ser, mas assim é o jeito mais fácil. Podia colocar que aqui é 10 e lá é 290. A distância entre os dois é 280. É o que importa pra gente. Posso botar o zero na direita? Olha, se tu fizer isso, para continuar com a convenção de que para a direita as posições crescem, teria que colocar a posição inicial do A como menos 280. Como a gente vai continuar com a convenção de que para a direita as posições crescem, o número que está à esquerda tem que ser o menor. Então, bota zero aqui, bota 280 aqui, vai ser mais fácil para todo mundo. Tudo bem? A partir de agora, eu substituo os valores. A posição inicial do A, então, eu disse que é zero. A posição inicial do B é 280, que é de onde ele saiu, né? A velocidade do A é, sim, mais 60 km por hora, porque é para a direita. E quando eu for substituir a velocidade do B, eu vou colocar menos 80 km por hora, porque ela aponta para a esquerda. Então, eu vou escrever aqui, ó, 60 vezes t, a velocidade do A é 60, e menos 80 vezes t, no lugar da velocidade do B como menos 80, porque aponta para a esquerda. Se eu esquecer desse sinal, eu erro. Tá? Então, tem que lembrar de colocar os sinais das velocidades. A partir de agora, é só resolver a questão. Vou passar 80 para a esquerda, 60t mais 80t vai ser igual a 280. Quer dizer que 140t
é igual a 280. Quer dizer que o T é 280 dividido por 140. Quer dizer que o T é igual a 2 horas. Quer dizer, então, que o tempo de encontro, o tempo que leva para eles se encontrar no meio da estrada é 2 horas. 2 horas depois que os dois partiram simultaneamente, um de Passo Fundo, outro um de Santa Maria, outro de Passo Fundo, eles vão se encontrar daqui 2 horas no meio da estrada. Onde que eles vão se encontrar? Para descobrir onde, já que eu sei o quando, né? Eu já sei em que momento que eles vão se encontrar, eu posso substituir o tempo em qualquer equação da posição, tanto na do A quanto na do B. Ó, vamos fazer aqui mesmo, ó. Essa aqui é ou não é a equação da posição do A? É, né, ó. A posição do A é 0 mais 60t. Se eu colocar o tempo, que é 2 horas aqui, ó, quanto é que vai dar 6 vezes 2? 120. Quer dizer que o A vai estar na posição 120 quilômetros em relação ao zero, né? Tipo, é assim, ó, 120 quilômetros. No quilômetro 120 eles se encontram. Só se eu tivesse feito pelo B, na mesma. Quer ver, ó? A equação da posição do B é essa aqui, ó. Essa é a posição do B. Vamos jogar o 2 no tempo do B. Aqui, ó, 2. 280 menos 80 vezes 2. 80 vezes 2 é 160, né? Quanto é que dá 280 menos 160? Também vai dar 120. Tem que dar, né? Se a gente encontrou os tempos em função da igualdade das posições, com certeza eles vão se encontrar na mesma posição, né? Para as duas equações vai dar certo. Até tem um jeito de fazer por Deus ver tudo relativo, fazendo velocidade relativa, mas a gente não vai ver isso agora. E esse jeito aqui, ó, de igualar as posições tem uma vantagem. Mesmo que um dos movimentos não seja uniforme, mesmo que na equação do movimento tenha aceleração, isso aqui dá para fazer. Pelo Deus ver tudo com a velocidade relativa, não dá para fazer quando um deles tiver aceleração. Então, eu prefiro passar para vocês o jeito, né, o método que resolve todas as questões de encontro de dois móveis. Tudo bem? Então, se um deles tiver aceleração, vai colocar aqui a equação da posição do tempo que contempla a aceleração. Mais tarde a gente vai ver que é mais até o quadrado sobre 2, mas vai ser só botar as equações, botar os valores para posição, velocidade, no caso de quem tem aceleração, velocidade inicial e o valor da aceleração também, resolver o t, descobrir o tempo, e aí vai ser o tempo de encontro, depois a gente acha a posição de... Tudo bem? Mesmo? Observação aqui, tá? Vou botar um asterisco aqui. E quando um sair antes. Como assim, professor? Ah, ele diz assim: o cara que saiu de Santa Maria já tinha viajado 1 hora quando o outro cara partiu de Passo Fundo. E aí, eles vão se encontrar onde? Ó, quando esse aqui que saiu de Santa Maria já faz 1 hora que ele está viajando, concorda que a distância entre eles não vai ser mais 280? Então, o que tu vai fazer para descobrir onde que eles se encontram é calcular a posição inicial do A, que não vai mais ser zero. Qual é que vai ser a posição inicial do A se ele já andou durante 1 hora com uma velocidade de 60 quilômetros por hora? 60 quilômetros. Então a posição inicial do A vai ser 60. Então esse que saiu antes, tu tem que calcular onde que ele vai estar quando o segundo sai. Então vou escrever aqui, ó. E quando um sair antes, calcular a sua posição inicial quando o outro sair.
e agora a gente vai para o movimento uniformemente variado, tá? Tem o bloco de questões para fazer sobre o movimento uniforme ali, são várias questões. Tem várias questões que dá para resolver por Deus ver tudo, né? Então a gente vai agora falar sobre o movimento uniformemente variado, tá? Daí na aula da semana que vem a gente vai conversar sobre o final do movimento uniformemente variado, que eu acredito que eu não vou terminar agora, e vai também conversar sobre gráficos, tá? Gráficos da cinemática, que é bem importante. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu DMU, movimento uniforme, né? O retiro uniforme sem falar de gráficos. Vou dar movimento uniforme vai sem falar de gráficos e depois eu falo de gráficos os dois ao mesmo tempo, tá? É melhor para aprender, sintetiza o tempo e eu acho que é mais efetivo, tá? Porque quando aparece gráficos nas questões, não diz do que é, tu que tem que saber, entendeu? Então é melhor aprender em paralelo para saber quando que é um, quando que é outro. Tá? Mas isso aí vocês vão ver, é bem mágico mesmo a história de gráficos, fica bem fácil. E geralmente gráficos é a questão mais fácil que tem na prova. Então, movimento uniformemente variado. Movimento, tem o retilíneo ainda, né? Movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MRV, né? Bom, movimento de novo é variação da posição, né? Tipo, movimento é a variação da posição em relação ao referencial adotado que a gente viu na semana passada. Retilíneo a gente já sabe o que significa, a gente acabou de usar isso, né? Retilíneo quer dizer que a aceleração centrípeta é igual a zero porque não tem curva, né? E a aceleração centrípeta é a aceleração das trajetórias curvas. Agora tem o uniformemente variado que inicialmente confunde, porque peraí, como é que o movimento é variado da mesma forma, né? Se ele varia, como é que ele é sempre igual? É que a variação da posição varia. Primeiro vamos entender o que que significa. A variação da posição varia, significa que agora, ao invés de ele andar distâncias iguais, ele vai andar distâncias cada vez maiores ou cada vez menores. Quando ele se movimentar cada vez mais rápido, ele vai andar distâncias cada vez maiores a cada segundo. Quando ele andar cada vez mais devagar, ele vai andar distâncias cada vez menores a cada segundo. Só que o quanto o móvel vai percorrer a mais a cada segundo é sempre igual. Por isso que ele não é só variado, mas ele é variado uniformemente. Eu vou vir para cá te mostrar um exemplo disso só para tu entender o que eu estou falando, sem dar equação nenhuma, tá? Se por acaso, depois eu vou apagar isso aqui, tá? Se por acaso isso aqui é a reta das posições, tá? E o móvel andou no primeiro segundo, não vou fazer muito longe aqui, ó, 2 metros, e no segundo segundo ele andou 6 metros, ele está indo cada vez mais rápido, concorda? Tipo, num segundo ele andou 2, no próximo segundo ele já andou 6. Quantos metros a mais do que ele andou no segundo anterior? 4 a mais. Se ele andou 4 metros a mais e é um movimento uniformemente variado, significa que a cada segundo de movimento ele sempre vai andar 4 a mais do que no segundo anterior. Por isso, que distância que ele vai andar no próximo segundo? 4 a mais do que ele andou antes. Se ele andou 6, quanto que ele anda agora? 10, que é 4 a mais do que no segundo anterior. Então, o movimento é variado. O que significa isso? Que ele vai andar distâncias diferentes, né? Agora cada vez maiores a cada segundo, quando ele vai indo mais rápido. Só que o quanto ele anda a mais a cada segundo, porque o movimento é variado, é sempre igual. Por isso que é uniformemente variado. Então, se ele andou 2 no primeiro segundo, depois andou 6, quer dizer que ele vai andar 10 no próximo segundo. E quanto é que ele vai andar no próximo segundo aqui? 14, porque é 4 a mais do que no anterior. É isso que vai acontecer no movimento que a gente chama de movimento uniformemente variado. Então, eu vou escrever aqui, ó. O móvel, porque tem um movimento uniformemente variado, vai andar distâncias cada vez maiores ou cada vez menores a cada segundo. Por isso eu posso dizer que a velocidade varia, né? Então, em função disso, a velocidade varia
em módulo, sempre o mesmo valor a cada segundo. Então, a velocidade varia em módulo, sempre o mesmo valor a cada segundo. Isso é o que vai acontecer no movimento retilíneo uniformemente variado. E por isso, aquela medida da variação da velocidade no tempo, que a gente chama de aceleração, vai ser constante, vai ser sempre igual. Então, como a velocidade varia em módulo, sempre o mesmo valor a cada segundo, a gente vai dizer que, por isso, a aceleração do movimento é constante. Lembra como é que calcula a aceleração? Variação da velocidade pelo tempo é o que a gente chama de aceleração, né? E a variação da velocidade no tempo é a velocidade final menos velocidade inicial, e a variação do tempo é tempo final menos tempo inicial. Isso aqui é o que a gente chama de aceleração. O tempo inicial é zero, né? A gente disse que quando ligou o cronômetro, né? Então esse cara aqui é zero. Aí eu vou passar o tempo multiplicando, eu vou te dizer que a velocidade final é igual, menos a velocidade inicial, foi mal, né? Copiando aqui em cima, velocidade inicial, é igual a aceleração vezes o tempo. Vou passar a velocidade inicial para a direita e vai ficar assim, ó. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa aqui é uma equação que deriva do cálculo da aceleração, né, de ΔV sobre ΔT, mas o movimento uniforme a gente chama ela de equação horária da velocidade, porque ela vai me dizer qual é a velocidade em cada instante de tempo. A velocidade no instante de tempo t vai ser igual a esse valor, V0 mais AT. Então, vou escrever aqui, ó, equação horária da velocidade. E aí eu posso ler mais ou menos como eu li a equação da posição em função do tempo antes, ó. A minha velocidade agora é o que ela era, mais quanto variou na velocidade. Então, a minha velocidade nesse instante é o que ela era no início do movimento, mais quanto ela variou desde que eu comecei a me movimentar. Inclusive, o produto de aceleração vezes tempo, ó, ele é quanto varia a velocidade. Ó. Se eu isolasse aqui, né, o ΔV, ó, ΔV é igual a aceleração vezes o ΔT. E quando eu digo que o T0 é zero, né, então A vezes T é o próprio ΔV. Oi? Tá. Agora, a partir dessa equação, a gente vai conversar sobre a classificação do movimento acelerado ou retardado, tá? Posso pagar aqui no encontro? Como é que tá a letra? Não dá para entender? Tranquilo. O bom é que sempre tem um professor de história para fazer a minha letra parecer bonita, né? Não sei o que eles fazem na faculdade, professor de história, acho que quando eles vão estudar hieróglifos, influencia na letra deles, sabe? Que nem banda de rock, tem influências. Não, eu brinco assim, eu não sei, né? Não conheço, de novo o Fábio, né? Sempre ele. Mas, é, mas assim, eu nunca vi professor para ter letra feia como de história. Real não tem, assim. Filosofia também? Tá, mas tá na mesma ali, né? E eu não sei por quê, cara, mas sempre é. Tem um professor que não, tá? Ele é aqui de Santa Maria, o Cadu. Já ouviu falar? É de história. Ele é letra bonita. Eu acho que é o único professor de história que eu conheço que é letra bonita, real, assim. Trabalha comigo lá em Chapecó e aqui ele dá aula no Totem.
Isso. Mas ele tem cavanha, assim, umas tatuagens no braço. Ele a letra não é feia, mas o resto eu nunca vi mesmo, assim. Literatura, as letras são bonitas, línguas, mais ou menos. Mas de história é sempre pior. Matemática, o Gui de matemática. Matemática geralmente é mais ou menos, assim, mas o do Gui é bonita a letra. A minha dá pra dizer que é mais ou menos, né? Tipo, uma letra prática, assim, ela é rápida, mas não bonito, não fica, mas dá pra entender. Tá, agora a gente vai conversar sobre a classificação do movimento uniformemente variado. Essa aqui é muito importante, tá? Então, classificação do movimento. Aí eu vou repetir um desenho aqui 4 vezes, tá? Vou começar do mais simples para o menos simples. Vou dizer que a orientação da trajetória é positiva para a direita, né? A convenção de sempre. Vou dizer que tem a moto de antes, agora voltou a ser a moto. E essa moto tem uma velocidade inicial. Eu desenhei bem todo, né? Agora não. Velocidade inicial de mais 10 metros por segundo. E a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. E aí eu vou dizer que ela vale mais 2 metros por segundo ao quadrado. Daí eu vou vir aqui do lado e vou botar assim, ó. A velocidade vai ter um sinal que vai dentro dessa bolinha. A aceleração vai ter um sinal que vai dentro dessa bolinha. A gente vai dizer se o movimento é progressivo ou regressivo e acelerado ou retardado. Primeiro, qual é o sinal da velocidade se ela também aponta para a direita? Positivo. Quando a velocidade é positiva, a gente acabou de ver, segue a mesma coisa do movimento que era uniforme lá. Eu chamo de movimento de progressivo ou regressivo? Progressivo, quer dizer que está indo para frente, é só isso. Então, movimento progressivo que eu vou chamar de prog, tá? A aceleração também aponta para a direita. Então, se eu considerar a velocidade positiva, a aceleração também tem que ser considerada positiva. E agora eu quero fazer uma conta com vocês que ela é bem simples, na verdade. Vamos retomar aquele conceito do início da aula de que a aceleração é a medida de como a velocidade varia a cada segundo. Se eu tenho uma aceleração de mais 2 metros por segundo ao quadrado, é o mesmo que ter uma aceleração de mais 2 metros por segundo a cada segundo. Quer dizer que se a velocidade agora é 10 metros por segundo, daqui a um segundo, quanto que ela vai ser? 12. Eu vou somar 2. E daqui a mais um segundo, 14, porque eu fiz mais 2. E daqui a mais um segundo, 16. Quer dizer que essa velocidade aqui, ó, está aumentando ou está diminuindo? Esse movimento está ficando cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar? Cada vez mais rápido, porque 12 metros por segundo é andar 12 metros a cada segundo, que é andar mais rápido do que andar a 10. E se está ficando cada vez mais rápido, a gente vai chamar esse movimento de movimento acelerado. Então, movimento progressivo acelerado. Então, quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. E enquanto a velocidade é positiva, a aceleração também for, o movimento vai ser acelerado. Para um carro, o exemplo é quando o carro está arrancando. Deixa eu ver aqui, ó. Carro arrancando. Sabe quando também, que eu não vou escrever aqui, mas também é? Quando o carro está na estrada, ele decide que vai ir mais rápido para ultrapassar o caminhão que está na frente, por exemplo, né? Ele tem um movimento que continua sendo para frente, que é progressivo, e acelerado, porque ele está indo cada vez mais rápido. Agora vamos para o 2.
Ainda tem uma velocidade de 10 metros por segundo, aponta para a direita, velocidade inicial, mais, então, 10 metros por segundo. Só que agora a aceleração vai apontar para trás. E se ela aponta para trás, que sinal que eu vou colocar para a aceleração? Negativo, né? Então vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou botar o sinal da velocidade, o sinal da aceleração e vou classificar. Se a velocidade continua apontando para a direita, né? Ela é positiva e isso continua sendo um movimento de que tipo? Progressivo ou regressivo? Velocidade positiva, progressivo ou regressivo? Progressivo. O sinal da aceleração não tem nada a ver com isso, inclusive. Tá indo para frente ou não tá? Então é progressivo. Só que a aceleração é negativa. Daí eu vou fazer a mesma conta que eu fiz antes com vocês. Eu vou pegar a velocidade e a cada segundo, ao invés de somar 2, já que a aceleração é menos 2 metros por segundo a cada segundo, eu vou subtrair 2. Tá, então a velocidade agora é 10 metros por segundo. Daqui a um segundo, quanto que ela vai ser? 8, porque é 10 menos 2. 8. E daqui a mais um segundo? 6. E daqui a mais um segundo? 4. E daqui a mais um segundo? 2. Daqui a mais um segundo? 0. 0 é quando para. Então esse movimento aqui, ó, é cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar? Cada vez mais devagar. Eu vou chamar como um movimento que é cada vez mais devagar? Retardado. Porque há alguma coisa que retarda esse movimento. Por isso que ele chama retardado. Porque ao invés da velocidade ser sempre 10, é cada vez menor, porque tem alguma coisa retardando o movimento. Então eu vou chamar esse movimento de movimento retardado. Eu vou escrever aqui, ó. Retardado. Ó, quando a resposta for retardado, aproveita e xinga o prof, né? Fala retardado. Bota botar uma entonação. Eu não posso falar nada, né? A resposta tá certa. E se eu errar, professor, eu devo dizer retardado é tu. Que horror, né? Nem se usa mais essa palavra, né, gente? Eu nem sei qual é, que é a expressão que usa mais, né? Acho que não pode chamar a pessoa de retardada, né? Se ela tem um problema mental, né? Não dá, né? Eu não sei como é que é, mas não é mais. Uma vez dizia, né? O cara é retardado, não. Doente. Sei, não sei. É uma deficiência neurológica, sei lá. Tá. Agora vamos pro. Ah, faltou dizer, né? Quando é que o carro tem esse movimento? Oi? Freando, o carro freando. Ó, ele tava indo para frente, né? Progressivo e é retardado, cada vez mais devagar. Ó, se tu te ligar nisso, ó, progressivo é para frente, regressivo é para trás. Acelerado é cada vez mais rápido e retardado é cada vez mais devagar. Ó, tá indo para frente cada vez mais devagar. Tá freando. Vou botar aqui, ó, carro freando. Vamos pro 3, então. A posição que eu botei esse quadro ali ficou muito boa. Vou me autoelogiar-me. Porque daí eu consigo, aqui embaixo, se me abaixar, eu consigo aqui em cima. Só se o outro professor for mais baixo que eu tô, ele que se for, entendeu? Eu botei o quadro. Como? Ele já tá aproveitando o quadro que eu botei. Ele que use daqui para baixo. Na pandemia eu dei umas aulas online pro pessoal do Flame, que era professor do Flame, né? Aham, e eles nunca me viram pessoalmente. Daí quando eu fui pra sala de aula, eles, nossa, o professor tá bem mais alto, porque o computador ficava em cima, daí eles me viam o topo da cabeça, daí tu acostuma, que a pessoa mais baixa não tá vendo ela, o topo da cabeça. Aí eles me viram, eu vi, meu Deus, professor, eu achei que tu era super baixo. Não que eu seja uma pessoa super alta, né? Mas não baixo eu não sou, né? Velocidade inicial para trás, que sinal que eu vou botar para velocidade? Negativo, né? Menos, então, vou botar um 10 aqui mesmo, ó, menos 10 metros por segundo. E a aceleração vai continuar apontando para a direita, que é uma aceleração de mais, então, porque é para a direita, né? Igual a mais
2 metros por segundo ao quadrado, que é aqueles 2 metros por segundo a cada segundo que a gente falou antes, né? Velocidade, o seu sinalzinho, a aceleração, o seu sinalzinho, a gente classifica bem felizinho aqui o negócio. Velocidade negativa, então, como é que eu chamo um movimento só por causa disso, que ele tem uma velocidade negativa? Regressivo, né? Progressivo é quando a velocidade é positiva, então, regressivo, movimento regressivo. Regrê, né? Ó, vou botar regrê. Ou retrô, né? Se quiser retrógrado. É, né? Retrô. E a aceleração aqui é positiva, daí assim, ó, muita hora nessa calma. A velocidade era menos 10. O que eu vou fazer a cada segundo se a aceleração é 2 metros por segundo a cada segundo positivo? Eu vou somar 2. Então, daqui a 1 segundo, quanto que é a velocidade se ela é menos 10 e a aceleração é mais 2? Menos 8, perfeito. É só fazer isso. A velocidade é menos 8 daqui a 1 segundo. E daqui a mais 1 segundo? Menos 6. Daqui a mais 1 segundo? Está aumentando a velocidade ou está diminuindo? Está ficando cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar? Cada vez mais devagar. Olha o prof aqui, ó. Calma. Matematicamente, todo mundo olhando para mim aqui. Matematicamente, sim, o menos 4 é um número maior do que o menos 6. Não estou dizendo que isso não seja verdade, tá? Não, a tua vida não acabou, a tua vida não foi uma mentira, tá? Matematicamente, o menos 4 é um número maior do que o menos 6, porque está mais perto do zero. O menos 8 é um número maior do que o menos 10, que está mais perto do zero. Mas aqui, o que que esse menos significa sozinho? Para trás. Então, se a minha velocidade é menos 10 metros por segundo, eu estou indo para trás 10 metros a cada segundo. Se a minha velocidade passa para menos 8, significa que eu estou indo para trás 8 metros a cada segundo. Eu estou mais rápido se eu estou andando só 8 ao invés de 10 ou estou mais lento? Estou mais lento. Quando eu estou comparando grandezas que são vetores, tipo velocidade, eu não vou olhar para o sinal. O maior ou o menor se refere somente ao módulo, ao valor absoluto. Tem uma outra coisa para fechar isso mesmo. Lembra quando eu falei antes que para ti essa velocidade é positiva e para mim ela é negativa? Tu diz que a velocidade é mais 10 metros por segundo. Eu digo que essa velocidade é menos 10 metros por segundo. Ele está mais rápido para ti do que para mim? Não tem como, né? Porque é o mesmo movimento. E o referencial nosso é o mesmo, é o chão. Quer dizer que é a mesma velocidade. Só está mudando o sentido. Então não é mais rápido ou mais lento por causa do sinal, é por causa do módulo. Então uma velocidade que passa de menos 10 para menos 8, ela está diminuindo. Tudo bem? Não olha para o sinal para dizer isso. O que vale é quantos metros está comendo de chão a cada segundo. Então se passa. Quer ver uma coisa? Ó? Daqui a 1 segundo é menos 8, né? Depois menos 6, depois menos 4, depois menos 2, depois. Zero é parado. Só o módulo. Não, eu estou dizendo zero é parado. Então ele estava indo cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar se ele parou? Cada vez mais devagar. Então, se esse movimento ele está sendo cada vez mais lento, eu vou chamar ele de acelerado ou de retardado? Retardado. Porque é cada vez mais lento. Vou escrever aqui, ó. Regressivo e retardado. Professor, mas a aceleração é positiva. Aí que tá. Não é só a aceleração que diz se o movimento é acelerado ou retardado. Não é só o sinal da aceleração. É o sinal da aceleração em conjunto com o sinal da velocidade. Então, quando eu tenho uma aceleração que é positiva, mas a velocidade é negativa, o movimento ele vai ser retardado. Quando os sinais da velocidade e da aceleração são contrários, o movimento é retardado porque a aceleração e velocidade têm sentidos contrários. Quando a aceleração e velocidade têm mesmos sinais, é porque têm mesmos sentidos. Aqui a aceleração ajuda o vetor velocidade a aumentar e o movimento vai ser acelerado por causa disso. Ah, tá fazendo sentido. Tem que fazer, né? Senão não é física. Eu disse essa semana na aula isso. Tem que fazer sentido, senão não é física. Uma menina na hora falou assim: e relatividade, professor?
Ótimo. Ah, a relatividade não faz nenhum sentido. Ah, nem me fala. Foi o meu trauma da faculdade. Eu estudava em Santa Maria, não, FSM, né? E morava no centro. Não, mas eu fiz física aqui também. E aí eu morava perto da Praça dos Bombeiros, né? Então peguei o Bombeiros Faixa Nova e passei o tempo todo da faculdade até chegar em casa meio em conflito, assim, tipo, sabe aquele, não. E aí eu cheguei em casa meio tonto, assim, tava fumaceando aquelas ideias, sabe? Tava queimando o neurônio ali. Sentei na cama e tomei uma decisão. Eu não precisava daquilo para ser feliz. Eu resolvi não precisar fazer sentido a relatividade para mim, porque não faz. É. Enfim, relatividade é isso. Eu ensino relatividade, tá? Mas eu vou dizer, olha, para mim também não faz sentido, né? Não que eu não acredito que tem muita coisa que usa relatividade, mas para as baixas velocidades que a gente se move, não faz nenhum sentido aqui. Mas, né, quando chegar a hora a gente conversa sobre isso. Tá, então agora a gente vai falar sobre o quarto exemplo, né? É o último, inclusive. Positivo para a direita, a moto vai para a esquerda ainda, que ela já foi duas vezes para a direita, né? Então a moto está indo para a esquerda. Se ela vai para a esquerda, eu digo que a velocidade dela é negativa, então V0 é igual a menos 10 metros por segundo. Olha só, uma aula e meia, não, duas aulas acabou a tinta. Aham, o azul é o que eu mais uso, né? E a aceleração aponta para a esquerda também. Então é menos, como aponta para a esquerda, né? 2 metros por segundo ao quadrado. Mesma coisa de antes, velocidade e o sinalzinho, a aceleração e o sinalzinho, a gente classifica. Velocidade negativa. Por isso, só porque a velocidade negativa, eu chamo esse movimento de quê? Movimento regressivo. Regrê, né? Ou retrô. O que tu preferia aí? E a aceleração agora também é negativa. Então, para a gente ver se está cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar, a gente vai fazer o que a gente fez nos três. A velocidade agora é menos 10. Daqui a um segundo ela vai ser quanto? Se a aceleração é menos 2? Menos 12. Menos 10 com menos 2 é menos 12. Daqui a mais um segundo. Menos 14. Daqui a mais um segundo. Menos 16. Está indo cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar? Mais rápido, porque estava andando 10 metros por segundo para trás, passou a andar 12 metros a cada segundo para trás, passou a andar 14 metros por segundo para trás. Quer dizer que ele está comendo o chão, cada vez uma distância maior a cada segundo, ele está cada vez mais rápido. O menos aqui é só para dizer que é para trás e a gente já disse que ele é regressivo. Se é cada vez mais rápido, é um movimento acelerado. Oi? Que loucura, né? Então, quando a aceleração é negativa, o movimento pode ser acelerado? Pode, desde que a velocidade também seja. Mesmos sinais, movimento acelerado. Até esqueci de escrever o que o carro está fazendo, né? Ó, aqui esqueci. Se esqueci. Eu se esqueço. Quando é que o carro está no movimento regressivo, retardado? Ó, indo para trás, cada vez mais devagar. Ele está freando de ré. Pode ir para trás? Pode. Ou tá na contramão, né, e freando, mas eu vou escrever aqui freando de ré, que parece que faz mais sentido. E quando é que o movimento é regressivo e acelerado? Ó, regressivo é para trás, né? Acelera cada vez mais rápido. Arrancando de ré. Acelerando de ré, né? Dá? Arrancando de ré. Ufa. Acho que tá bom por hoje, tá? A gente viu o MU, terminou de ver a aceleração, né? Viu quase metade do MUV, tá? Semana que vem, na primeira hora, a gente termina o MV, talvez em até menos. E aí a gente já vai começar a ver gráficos. Vai ser bem legal, tá? Mas aí eu vou combinar uma coisa, ó. A lista de MU, tu e a Bárbara, e aí acho que a
A Luísa deve estar assistindo gravada essa aula, fazer as questões, assistir as soluções. Não dá para não fazer isso, tá? Se quiser, pode assistir de novo, revisa isso aqui. Eu chego, dou uma revisadinha, mostro a equação da velocidade, falo da classificação e a gente vai para as equações de posição, Torricelli e velocidade média. Show? Obrigado pela atenção de vocês e até semana que vem, né? Tchau, tchau.